Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre o tecido cartilaginoso. E assim, quando a gente fala de tecido cartilaginoso, vocês lembram logo de cartilagem, né? Mas antes de eu falar sobre as cartilagens, primeiro eu preciso que você lembrem que esse tecido cartilaginoso aqui, ele é um tipo de tecido conjuntivo especial, tá? Lembrem que o tecido cartilaginoso, ele é conjuntivo. Claro, não é o propriamente dito. Não é um tipo de propriamente dito, mas entra como tecido conjuntivo especial, tá? E assim, como qualquer outro tecido, a gente vai ter que lembrar das características, funções e componentes. Aí vem o que acontece. Ó, quando a gente fala das características, por incrível que pareça, a cartilagem é o segundo tecido mais rígido do corpo. Ei, a cartilagem tem resistência, tá? Só perde em rigidez pro osso. Só perde em rigidez pro osso. Sabe qual é um exemplo? A danada da orelhinha. Ó, a orelhinha, quando você toca nela, e eu sei que tu vai pegar na tua orelha agora, pode pegar. Pega aí na tua orelha, menino. Pega aí, menina, na tua orelha. Tu pode ver que por mais que ele tenha, por mais que a orelhinha tenha um grau de elasticidade, mas também tem um grau de resistência. Eu sei que com o passar dos anos, essa cartilagem vai envelhecendo e a orelhinha vai aumentando, né? Só tu observar lá a orelhinha de vovô ou de vovó. Você pode ver que cresce um pouquinho mais, porque o tecido vai envelhecendo e ele vai perdendo a capacidade de regeneração. Mas quando ele está na sua maior taxa de metabolismo, ele tem resistência, tá? Outra coisa, ele é um tecido avascular e dormente. Ei, eu não tô brincando não. O tecido cartilaginoso não sangra. É igual ao tecido epitelial, não tem vaso. E uma coisa que a galera estranha mais, é um tecido dormente, não tem terminação nervosa. Aí você pode dizer assim, né, eu acho que Andrei tá mentindo, porque quando eu furei minha orelha, doeu que só. Veja, eu sei que as orelhas são formadas de cartilagem, mas vocês há de concordar comigo que antes da cartilagem eu tenho a pele. Então quando a gente fura a orelha e dói, não é porque você está furando a cartilagem, é porque você está furando a pele. E a pele tem muita terminação nervosa. Então a dor que a gente sente não é a dor da cartilagem, ei, é a dor da pele. Porque a cartilagem é um tecido dormente, tá? Você não tem sensibilidade na cartilagem. E já vou adiantando um pouquinho mais. É um tecido que o metabolismo é muito baixo, tem uma capacidade de regeneração muito pequena, tem cartilagens que nem se regenera. Basta tu lembrar também das orelhas. Se tu perde um pedaço da orelha, não nasce de volta. Se tu deforma, não volta, porque o metabolismo, a regeneração é muito pequena, tá? A gente tem que ficar muito antenado nisso, beleza? Aí você diz assim, tá, e essas cartilagens, elas funcionam pra quê? Olha, a primeira coisa é que a cartilagem é o primeiro esqueleto do indivíduo. Ei, a cartilagem é o primeiro esqueleto do indivíduo. Você, que está me assistindo agora, antes de ter um esqueleto ósseo, você tinha um esqueleto cartilaginoso. Para vocês terem uma ideia, tem animais que o esqueleto é quase todo de cartilagem. Basta tu lembrar dos tubarões e das raias, que são peixes que nós chamamos de condrites, porque o esqueleto é basicamente cartilaginoso. Mas no nosso caso não. A gente primeiro tem cartilagem e com o passar dos anos, essa cartilagem vai ossificando, aí dá lugar a osso. É por isso que eu não sei se vocês já notaram, mas uma criança pequena, de vez em quando ela leva algumas quedas, tá? Que parece que você vai dizer, menino, vai quebrar tudo. Aí o menino faz, levanta e limpa. Não, quebrou nada. Por que não quebrou nada? Porque o osso dele ainda é um osso com muita cartilagem. É um osso ainda mais flexível do que um osso totalmente, vamos dizer assim, um osso totalmente formado de tecido ósseo. Ou seja, ele ainda tem muita coisa no esqueleto de cartilagem. Então é como se a cartilagem fosse o molde do nosso esqueleto definitivo, do nosso esqueleto ósseo, tá? Toma cuidado com isso. Depois ele vai ter função de proteção. Como a cartilagem é rígida, ela consegue absorver impactos, tá? Ela consegue absorver choques mecânicos, então ela vai proteger. Lembrem que, como ela é rígida, protege, ela também trabalha na sustentação do corpo. Ela também vai trabalhar na sustentação do corpo, beleza? Lembrem que ela também entra na parte estrutural. Lembrem que algumas partes do corpo, como o nariz, as orelhas, tem toda essa estrutura, tá? Por causa da cartilagem. Então a estruturação de algumas partes do corpo é dada pela cartilagem. Vamos falar da locomoção.
Lembre que o tecido cartilaginoso, ele participa da locomoção no corpo. Essa coisa a gente se mexer assim, você tá mexendo. Lembre que o esqueleto, ele não é um monobloco. O nosso esqueleto, ele é totalmente móvel. Então, quando você mexe o esqueleto, você está mexendo o esqueleto porque a sua cartilagem está permitindo você mexer. E essa cartilagem permite você mexer, por causa das articulações. A gente não pode esquecer. Por isso que a gente diz que o danado do tecido cartilaginoso, ele tem uma função de locomoção. Tranquilo? Aí, isso aqui são as características e as funções. Porque depois, nós vamos ter os componentes. Oxe, e esse tecido tem componente? É claro. Se é um tecido, tem que ter basicamente matriz e células. Olha para cá. A matriz cartilaginosa é a substância extracelular, tá? Você encontra muita proteína e muita glicoproteína. E as células da cartilagem, basicamente você vai ter dois tipos. Olha para cá. Os condroblastos, condroblastos, eu vou ter esse sufixo blasto. Blasto, tu lembra de quê? Célula jovem. Então, os condroblastos e os condrócitos. Terminação ócito, olha para mim. Terminação ócito, célula adulta. Então, claro, Andrei, mas o condroblasto é um condrócito jovem, né? Claro. E o condrócito é um condroblasto adulto. Eu sei, mas você pode encontrar esses dois tipos de célula ao mesmo tempo no tecido, tá? Não pode esquecer. Por isso que quando a gente trabalha com isso, quais são as células da cartilagem? Os condroblastos, condrocartilagem, blasto, célula jovem, e os condrócitos, condrocartilagem, células adultas. Aí você vai dizer assim, tá? Beleza, tudo perfeito. Mas eu vou ter tipos, basicamente no nosso corpo a gente tem 3 tipos de cartilagem. Olha para mim. Eu tenho a cartilagem hialina, que é a cartilagem que forma principalmente os ossos longos do corpo, uma ossificação dos ossos longos, como por exemplo o fêmur, a tíbia, o húmero, ossos longos, tá? Eu vou ter a cartilagem elástica, que como o nome já está dizendo, ela tem um pouquinho mais de flexibilidade, é a cartilagem do nariz, é a cartilagem das orelhinhas, tá? Então é uma cartilagem que tem uma flexibilidade maior. E eu tenho a fibrocartilagem, que é a cartilagem das articulações. Elas vão ser formadas de fibrocartilagem. Andrei, por que o nome é fibrocartilagem? Porque dentro dessa cartilagem a gente vai encontrar fibras do tecido conjuntivo propriamente dito. Dentro dessa cartilagem, você pode ter aí a inclusão de fibras do tecido conjuntivo propriamente dito. Beleza? Então, resumindo, o tecido cartilaginoso, que é o tecido que forma as nossas cartilagens, tá? Ele vai ter como principais funções ele ser o primeiro esqueleto do indivíduo, proteção, sustentação estrutural e locomoção. E esse tecido cartilaginoso vai ser dividido em 3 tipos. Hialina, cartilagem elástica e fibrocartilagem, beleza? Aí agora é aquela hora que tu vai tirar a foto desse quadro, fazer todas as tuas anotações e deixar tudo bonitinho aí, beleza? Valeu!